Continuando, questão 14, com a nossa bateria de exercícios, um dos objetivos da convergência da contabilidade aplicada ao setor público, às práticas internacionais, é aperfeiçoar a utilidade da informação para os diversos usuários. Um dos atributos da informação contábil útil é a representação fidedigna, que tem como característica, já na nossa letra A, já temos o nosso gabarito, adotar a primazia da essência sobre a forma, tá? Por isso que a essência sobre a forma foi retirada por compor a representação fidedigna, e agora eles colocam isso expressamente. A primazia da essência sobre a forma compõe a representação fidedigna, tá? Então, retratar efetivamente o fenômeno sem neutralidade, não, justamente o contrário. A representação fidedigna ela tem que ser completa, neutra e livre de erro material. Tá? Servir de suporte à análise qualitativa de informações, não tem essa previsão. Ter capacidade de influenciar a tomada de decisões seria a relevância, e ter valor confirmatório e preditivo também a relevância. Tá? Então vamos chamar o nosso gabarito é letra A, e a fundamentação é que, para ser útil, a informação contábil, para ser útil como informação contábil, a informação deve corresponder à representação fidedigna dos fenômenos econômicos e outros que se pretenda representar. A representação fidedigna é alcançada quando a representação do fenômeno é completa, neutra e livre de erro material, conforme nós vimos aqui, e a informação que representa fielmente um fenômeno econômico ou outro fenômeno retrata a substância da transação, a qual pode não corresponder necessariamente à sua forma jurídica. Então, ele fala da primazia da essência sobre a forma. Vamos passar para a próxima questão, que fala que as características qualitativas da informação incluídas no relatório contábil de propósito geral das entidades do setor público são atributos que tornam a informação útil para os usuários e dão suporte ao cumprimento dos objetivos da informação contábil. Sobre essas características, assinale a afirmativa correta. Então, ele fala: a compreensibilidade representa a característica que permite que qualquer usuário compreenda o significado da informação sem auxílio. Não temos essa previsão. A representação fidedigna é alcançada quando a representação do fenômeno é completa, livre de erro material e neutra, de modo que não influencie algum comportamento. Essa daqui está estranha. A tempestividade significa ter informação disponível para os usuários antes que ela perca sua capacidade de ser útil para fins de prestação de contas, responsabilização e tomada de decisão. Aqui está accountability, né? Prestação de contas e responsabilização. Essa daqui está bem mais limpa, tá? A questão é que essa daqui tem que ser tanto quanto possível. Tanto quanto possível. A informação financeira e não financeira, para ser relevante, deve ser nova e considerada pelo usuário no cumprimento dos objetivos da elaboração da divulgação da informação contábil. Não, segundo a norma brasileira técnica do setor público, isto é conceitual, as características qualitativas funcionam conjuntamente para contribuir com a utilidade da informação. A comparabilidade diz respeito à utilização dos mesmos princípios ou políticas contábeis da mesma base de elaboração, seja de período a período dentro da entidade ou de um único período entre duas ou mais entidades. Aqui ele confunde a comparabilidade com a consistência, tá? Então o que ele coloca ali é a consistência. Tá? Nesse sentido, a consistência se refere à utilização dos mesmos princípios ou políticas contábeis da mesma base de elaboração, seja de período a período dentro da entidade ou de um único período entre duas ou mais entidades. A comparabilidade é o objetivo, enquanto que a consistência auxilia a atingi-lo. Tá? Então não é essa,
Não é essa, não é essa. Chamamos o nosso gabarito letra C. E a fundamentação é que, segundo a norma brasileira técnica de contabilidade setor público, estrutura conceitual, tempestividade significa ter informação disponível para os usuários antes que ela perca a sua capacidade de ser útil para fins de prestação de contas e responsabilização accountability de tomada de decisão. Ter informação disponível mais rapidamente pode aprimorar a sua utilidade como insumo para processos de avaliação da prestação de contas e responsabilização accountability, e a sua capacidade de informar e influenciar os processos decisórios. A ausência de tempestividade pode tornar a informação menos útil. Então, nós vamos continuar agora na questão 16, que fala que um dos pontos tratados na norma brasileira de contabilidade técnica do setor público estrutura conceitual refere-se à definição dos elementos necessários para o enquadramento da diversidade de transações que ocorrem nas entidades públicas, um conceito que atualmente tem uma conotação mais abrangente na contabilidade aplicada ao setor público diz respeito ao ativo. Na aplicação desse conceito, um item relevante é que o recurso, então ele está querendo saber do recurso, tá? Então a definição de recurso é um item com potencial de serviço ou capacidade de gerar benefícios econômicos. Então, está sujeito a controle provável? Não tem essa previsão. Dispense a mobilização de benefícios econômicos? Não tem essa previsão. Possa resultar em direito contingente? Não tem essa previsão. Seja resultante de eventos potenciais? Não tem essa previsão. Ele tem que ter um potencial de serviços ou capacidade de gerar benefícios econômicos. Tá? Então, tem um potencial fluxo de caixa. Vamos chamar o nosso gabarito, está correto. Letra E é a resposta. E aqui está a fundamentação. Recurso é um item com potencial de serviços ou com a capacidade de gerar benefícios econômicos, tá? E a forma física não é uma condição necessária para um recurso. O potencial de serviços ou a capacidade de gerar benefícios econômicos podem surgir diretamente do próprio recurso ou dos direitos de sua utilização. Alguns recursos incluem os direitos da entidade a uma série de benefícios, inclusive, por exemplo, o direito a utilizar o recurso para a prestação de serviços, inclusive bens, b. Utilizar os recursos de terceiros para prestar serviços, como, por exemplo, arrendamento mercantil, c. Converter o recurso em caixa por meio de sua alienação, d. Beneficiar-se da valorização do recurso, ou letra E. Receber fluxo de caixa. Então, vamos para a próxima questão. Questão 17. Na questão 17, nós temos o seguinte. De acordo com a NBCT-SP Estrutura Conceitual, para a elaboração e divulgação de informação contábil de propósito geral para as entidades do setor público, a informação sobre a situação patrimonial de entidades do setor público possibilita aos usuários identificar os recursos da entidade e as demandas sobre esses recursos na data de divulgação do relatório, o que fornece informação útil como subsídio à avaliação de algumas questões. Sobre essas questões, analise as afirmativas a seguir. Item 1. A extensão na qual a administração cumpriu suas obrigações em salvaguardar e administrar os recursos da entidade. Tá? Então, existe essa previsão. A extensão na qual os recursos estão disponíveis para dar suporte às atividades relativas à prestação de serviços futuros e às mudanças durante o exercício relativas ao montante ou à composição desses recursos, bem como as demandas sobre esses recursos. Existe essa previsão. E no item 3, os montantes e o cronograma de fluxos de caixa futuros necessários ao serviço e ao pagamento das demandas existentes sobre os recursos da entidade. Então estão todos os itens corretos, gabarito e letra E. Vamos chamar o nosso gabarito e a fundamentação. Só apagar essa parte daqui. E nós temos que, no item 2.14 da estrutura conceitual, a informação sobre a situação patrimonial do governo ou outra entidade do setor público possibilita aos usuários identificarem os recursos da entidade e as demandas sobre esses recursos na data de divulgação do relatório.
Isso fornece informação útil como subsídio às avaliações de questões tais como: aí, letra A extensão na qual a administração cumpriu suas obrigações em salvaguardar e administrar os recursos da entidade. B. A extensão na qual os recursos estão disponíveis para dar suporte às atividades relativas à prestação de serviços futuros e às mudanças durante o exercício relativos ao montante e à composição desses recursos, bem como as demandas sobre esses recursos. E C. Os montantes e cronogramas de fluxos de caixa futuros necessários ao serviço e ao pagamento das demandas existentes sobre os recursos da entidade. Questão 18. Uma entidade pública elaborou um plano de alienação de 4 imóveis de propriedade da entidade que não estavam mais atendendo a seus propósitos. O plano de alienação incluiu, entre outras coisas, a definição de uma base adequada de mensuração dos imóveis, considerando as características da região onde estão localizados e a divulgação pública das condições para alienação. Uma base de mensuração considerada adequada para apuração e divulgação dos valores dos imóveis a serem alienados é. Então, aqui eu já coloquei logo a resposta para ficar bem didático e a gente perceber a resposta correta, tá? Observe que os imóveis não estão mais atendendo ao propósito e a entidade elaborou um plano de alienação, de venda. Logo, a base de mensuração precisa ser do ativo, por ser imóvel, e o valor de saída por ser uma venda. O custo histórico e o custo de reposição, tá aqui o custo histórico e o custo de reposição, são bases de mensuração de entrada. O preço presumido é uma base de mensuração de passivo, já poderia eliminar. Restaria, portanto, duas opções, valor em uso e o valor líquido de venda. Ora, se a própria questão nos indica que não será mais usado, não está mais atendendo o propósito. Resta-nos, portanto, a letra D, o valor líquido de venda. Essa é a explicação dessa questão. Gabarito, letra D. A questão 19, ela diz que, de acordo com a estrutura conceitual, para elaboração e divulgação de informação contábil de propósito geral pelas entidades do setor público, as informações geradas por essas entidades devem ser úteis aos usuários para fins de prestação de contas, responsabilização, accountability e tomada de decisão. Os usuários primários, tá? Ele quer saber os usuários primários dessas informações incluem partidos políticos com representação no poder legislativo, são usuários secundários. Provedores de recursos são usuários primários e seus representantes, não partidos políticos, são usuários secundários. Provedores de recursos são usuários primários. Agora, usuários de serviços da Receita Federal, usuários secundários. Usuários de serviços, usuários primários, está perfeito. Ministério Público, usuários secundários. Usuários de serviços, provedores de recursos e membros do Poder Legislativo. Letra E é a nossa resposta, contém só exemplos de usuários primários. Tá? Chamou o gabarito, letra E está correto e a fundamentação está aqui embaixo. Segundo a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do Setor Público e Estrutura Conceitual, os usuários primários dos RCPGs são os usuários dos serviços e seus representantes, membros do Poder Legislativo, os provedores de recursos e seus representantes. Questão 20. De acordo com a Resolução CFC, Estrutura Conceitual, assinale a opção que indica os usuários primários do relatório contábil de propósito geral das entidades do setor público. Então, as questões elas se repetem. As entidades de auditoria pública representam usuários secundários, as agências reguladoras e supervisoras usuários secundários, os órgãos centrais de orçamento e controle usuários secundários, as entidades emprestadoras de recursos e de fomento são os usuários secundários e os cidadãos que recebem os recursos das entidades do setor público são os usuários primários. Tá? Gabarito, letra E. E tá ali a fundamentação, tá? Os usuários primários são os usuários de serviços e seus representantes, membros do Poder Legislativo, os provedores de recursos e seus representantes. Vamos partir para a próxima questão, questão 21. Com a convergência aos padrões internacionais de contabilidade aplicados ao setor público, alguns conceitos mais associados a disposições legais têm se aproximado da teoria da contabilidade. Tá? O conceito de ativo, por exemplo, está associado
a ideia de controle de um recurso. Considerando o escopo desse conceito, é correto afirmar que a capacidade de negar ou restringir o acesso a um recurso não é um indicador de controle. Está errado. Segundo a estrutura conceitual, para avaliar se a entidade controla o recurso no presente, deve ser observado a existência de indicadores de controle, entre os quais está o acesso ao recurso ou a capacidade de negar ou restringir o acesso a esses. Tá? Então, ele é sim um indicador de controle. A propriedade legal do recurso também é um indicador de controle. Tá? A propriedade legal do recurso não é uma característica essencial de um ativo, mas é um indicador de controle. Vamos guardar aqui a questão C. E vamos seguindo. O recebimento de fluxos de caixa é uma característica essencial para definir um ativo. Não. Para a gente conceituar, nós temos que alguns recursos incluem os direitos da entidade a uma série de benefícios, inclusive, por exemplo, o direito a utilizar o recurso para prestação de serviços, inclusive bens, utilizar os recursos terceiros para prestar serviços, como, por exemplo, arrendamento mercantil, converter o recurso em caixa por meio da sua alienação, beneficiar-se da valorização do recurso ou receber fluxos de caixa. Tá? O recebimento de fluxo de caixa não é uma característica essencial na definição de um ativo. E a letra E, o direcionamento de recurso, não é uma característica essencial, mas é um indicador de controle. O direcionamento de recurso para o cumprimento dos objetivos da entidade é uma característica essencial? Não, é um indicador de controle. Então, a resposta à letra C está conforme a letra B, né? A propriedade legal do recurso não é uma característica essencial de um ativo, mas é um indicador de controle. Vamos chamar o nosso gabarito, letra C é a resposta correta, e está aqui a fundamentação. A propriedade legal do recurso não é uma característica essencial de um ativo, mas é um indicador de controle. Questão 22. Dos requisitos do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, MCASP, para reconhecimento de elemento patrimonial é que ele satisfaça a definição do referido elemento. Tá? Então, definição, para ele ser reconhecido, reconhecimento é igual a definição mais confiabilidade. Tá? No caso do reconhecimento de um ativo no âmbito das entidades da administração pública, é correto afirmar que deve ser reconhecido apenas o registro da execução orçamentária. Não existe essa previsão. O reconhecimento do ativo independe da execução orçamentária. Tá? Deve ser reconhecido apenas quando se originar da execução de uma despesa de capital. Não existe essa previsão. Pode decorrer de depósitos caracterizados como entradas compensatórias. Perfeito. Segundo o MCASP, também são reconhecidos no ativo os depósitos caracterizados como entradas compensatórias no ativo e no passivo financeiro. A letra D fala que não admite incerteza relacionada à existência ou à mensuração do elemento. Já a estrutura conceitual fala que o reconhecimento do ativo envolve a avaliação da incerteza relacionada à existência e à mensuração do elemento. Então, esse não aqui está invalidando a questão. Tá? E admite recurso decorrente de transações extra-orçamentárias. Esse não aqui está invalidando a questão. Então, a letra C é o nosso gabarito. Aqui está a justificativa de cada item, né, e por que ele não é a assertiva correta. Então, na letra A, o reconhecimento do ativo independe da execução orçamentária. Na letra B, não há relação entre a execução orçamentária, seja a despesa de capital corrente, e o reconhecimento do ativo. Na letra C, segundo o MCASP, também são reconhecidos no ativo os depósitos caracterizados como entradas compensatórias no ativo e no passivo financeiro. Na letra D, o reconhecimento do ativo envolve a avaliação da incerteza relacionada à existência e à mensuração do elemento. Então, questão 23. Ao tratar das bases para a mensuração de ativos, a estrutura conceitual aborda a lógica de mensuração a valores históricos e valores correntes. A mensuração a valores correntes abrange somente medidas observáveis? Não. Abrange medidas observáveis e não observáveis.
Contempla apenas informações específicas para a entidade? Não, informações específicas e não específicas. É baseado exclusivamente em preços de saída? Não, está errado isso. Pode ser em preços de entrada, como o custo histórico e o custo corrente de reposição, e preços de saída, como o preço líquido de venda e o valor em uso. Inclui mensuração a valor de mercado e a custo de reposição. Perfeito. Vedo o valor em uso como base de mensuração. Mentira, o valor em uso é uma das bases de mensuração a valor corrente aplicáveis a ativos, tá? Esse vedo aqui tá errado. Vamos chamar o nosso gabarito, letra D, e aqui nós temos os comentários referente à questão. Então, referente à letra A, abrange as medidas observáveis e não observáveis. No que tange a letra B, contempla informações específicas e não específicas. A letra C, que quando ele fala que é baseado exclusivamente em preços de saída, essa assertiva está errada. Pode ser a preços de entrada, como custo histórico e custo corrente de reposição, e preços de saída, como o preço líquido de venda e o valor em uso. A letra D é a nossa assertiva correta, diz que, segundo a norma estrutura conceitual, existem 4 bases de mensuração a valor corrente para ativos. Tá? Então, as 4 bases de mensuração a valor corrente para ativos são valor de mercado, custo de reposição ou substituição, preço líquido de venda e valor em uso. Tá? As 4 bases de mensuração a valor corrente para ativos. E a letra E, o valor em uso é uma das bases de mensuração a valor corrente aplicável aos ativos. A questão 25, de acordo com a estrutura conceitual, o objetivo principal da maioria das entidades do setor público de novo, essa questão. Tá? Então, gerar retorno financeiro? Não. Ser autossustentável? Não. Gerar empregos? Não. Prestar serviços à sociedade? Sim. Contribuir para o desenvolvimento do país? Também não é o objetivo principal da maioria das entidades do setor público. Tá? Vamos chamar o nosso gabarito e aqui está a explicação da questão. O objetivo principal da maioria das entidades do setor público é prestar serviço à sociedade em vez de obter lucros e gerar retorno financeiro aos investidores. Consequentemente, o desempenho de tais entidades pode ser apenas parcialmente avaliado por meio da análise da situação patrimonial do desempenho dos fluxos de caixa. Os RCPGs fornecem informações aos seus usuários para subsidiar processos decisórios, prestação de contas e responsabilização accountability. Questão 26. Uma entidade pública estava em negociação para obtenção de empréstimos junto a um organismo financeiro multilateral. O organismo solicitou as demonstrações contábeis e fiscais do ente dos 3 últimos exercícios financeiros. O objetivo era analisar as informações contábeis quanto ao valor confirmatório e preditivo da capacidade financeira da entidade. O objetivo está diretamente à característica da valor confirmatório preditivo é a característica qualitativa da relevância. Lembrando que a representação fidedigna, as informações dos RCPGs, elas têm que ser completa, neutra e livre de erro material. Tá? Custo-benefício é uma das restrições. Compreensibilidade é uma característica qualitativa, junto com a comparabilidade, que não atende ao que a questão pede. Então, vamos chamar o nosso gabarito, letra D, a resposta, e vamos partir para a próxima questão. Questão 27, nós temos que os relatórios contábeis de propósito geral das entidades do setor público, RCPGs, fornecem informações aos seus usuários com o objetivo de subsidiar os processos decisórios relativos aos orçamentos dos exercícios subsequentes, a prestação de contas e a responsabilização. Tá? Não tem a ver com avaliar a idoneidade e a conduta do governo, verificar o retorno financeiro subsidiário ao processo relatório relativo aos orçamentos dos exercícios subsequentes, não é a mais completa, verificar o resultado obtido e a prestação de contas e responsabilização não é a mais completa, sendo a mais completa aqui a letra A. Não tem a ver com assegurar o interesse público de acordo com os objetivos definidos das políticas públicas.
tá? Segundo a norma. Segundo a norma, a letra A é a correta. Os RCPGs fornecem informações aos seus usuários para subsidiar os processos decisórios e a prestação de contas e responsabilização accountability. Vamos partir para a próxima questão, questão 28. E nós temos que, de acordo com a norma, estrutura conceitual, os usuários dos relatórios contábeis de propósito geral das entidades do setor público precisam de informações para subsidiar as avaliações de algumas questões. Essas questões estão listadas abaixo com exceção de uma, assinável. A quantidade e a qualidade do serviço prestado pela entidade são proporcionais ao volume de tributos cobrados. A capacidade... Tá, deixa eu ler aqui de novo. De acordo com a estrutura conceitual, os usuários dos relatórios contábeis de propósito geral das entidades do setor público, os usuários do setor público precisam de informações para subsidiar as avaliações de algumas questões. Essas questões estão listadas abaixo, com exceção de uma. Ele quer a exceção. Então, a entidade prestou serviço à sociedade de maneira eficiente e eficaz? Correto. Quais são os recursos atualmente disponíveis para gastos futuros? Correto. Até que ponto há restrições ou condições para a utilização dos recursos disponíveis para gastos futuros? Correto. A capacidade da entidade de prestar serviços melhorou ou piorou em comparação com exercícios anteriores? Corretos. E não tem essa questão da qualidade do serviço. Tá? Letra E é o nosso gabarito, que é a exceção. E eu trouxe o trecho da norma que trata dessa questão, tá? Que é aquela questão que eu botei na parte teórica, que o examinador costuma colocar uma letra E com algo que não faz sentido em detrimento do que está escrito, né, realmente na norma. Então vamos ler para poder fixarmos. E temos que, portanto, os usuários dos RCPGs das entidades do setor público precisam de informações para subsidiar as avaliações de questões tais como se a entidade prestou seu serviço à sociedade de maneira eficiente e eficaz, quais são os recursos atualmente disponíveis para gastos futuros e até que ponto há restrições ou condições para a utilização desses recursos, a extensão na qual a carga tributária recai sobre os contribuintes em períodos futuros para pagar por serviços correntes tem mudado e se a capacidade da entidade para prestar serviço melhorou ou piorou em comparação com exercícios anteriores. Não tem essa questão da qualidade. Vamos partir para a questão 29. E na questão 29, nós temos que, para fins de definir um recurso como ativo, o controle do recurso pela entidade envolve a sua capacidade em utilizar o recurso ou controlar o uso por terceiros. Assim, pode ser considerado um indicador de controle que possibilite avaliar se a entidade controla o recurso no presente o seguinte: a disponibilização para a valorização do recurso? Não. A propriedade legal é um indicador. A disponibilidade para a realização imediata? Não. A conversão do recurso em caixa por meio de sua alienação? Também não. E a capacidade de mensurar confiavelmente esse recurso. Tá? Não existe essa previsão. Questão 29, letra B, está correto. E aqui está a fundamentação. Vamos ler. Segundo a norma, para avaliar se a entidade controla o recurso no presente, deve ser observada a existência dos seguintes indicadores de controle: a propriedade legal, acesso ao recurso, a capacidade legal restringir o acesso a esses, meios que assegurem que o recurso seja utilizado para alcançar os seus objetivos, e a existência de direito legítimo ao potencial de serviço ou a capacidade para gerar benefícios econômicos advindos do recurso. Então, são indicadores a propriedade legal, acesso ao recurso, a capacidade legal restringir o acesso a esses, meios que assegurem o recurso seja utilizado para alcançar os seus objetivos e a existência de direito legítimo ao potencial de serviço ou a capacidade para gerar benefícios econômicos advindos do recurso. Vamos para a questão próxima. De acordo com a norma, uma das restrições inerentes à informação incluída nos relatórios de propósito geral das entidades do setor público, conforme nós estudamos, é a materialidade. Tá? A relevância é a característica qualitativa de valor confirmatório, preditivo ou ambos.
valor confirmatório, preditivo ou ambos. Verificabilidade ou suportabilidade é uma característica qualitativa, junto com tempestividade. E a legalidade tem a ver com o princípio da legalidade, né, da norma legal, né, de atender a norma legal que não atende a essa questão. Tá? Então, gabarito correto é a materialidade, que é uma restrição, junto com o custo-benefício e o equilíbrio entre as características qualitativas. Vou chamar o nosso gabarito, está correto. E aqui está os comentários da questão. Relevância, verificabilidade e tempestividade são características qualitativas da informação contábil. As restrições são materialidade, custo-benefício e equilíbrio entre as características qualitativas. A questão 44, ela fala que, de acordo com a norma de estrutura conceitual, os usuários primários dos relatórios contábeis de propósito geral das entidades do setor público são agências de classificação de risco, usuários secundários, agências reguladoras e supervisoras secundários, as agências emprestadoras de recursos e de fomento secundários, entidades de auditoria secundários e os cidadãos, que são os usuários de serviços provadores de recursos, são usuários primários. Correta resposta, gabarito, letra E. E vamos para a questão 45. De acordo com a norma brasileira, uma base de mensuração que pode ser utilizada tanto para ativos quanto para os passivos é o valor de mercado, tá? Então nós temos que o custo histórico e o valor de mercado, elas são bases de mensuração tanto para ativos quanto para passivos, tá? Letra C é o nosso gabarito, valor em uso é a base de mensuração de ativo, preço presumido é a base de mensuração de passivo, preço líquido de venda, a base de mensuração de ativo e custo de substituição ou custo corrente, base de mensuração de ativo. Tá? Gabarito correto. Aqui tá, eu trouxe um resuminho com as bases de mensuração. Então, vamos lá. Para ativo, nós temos custo histórico, valor de mercado, custo de reposição ou substituição, preço líquido de venda e valor em uso. Para passivo, nós temos custo histórico, valor de mercado, veja que eles se repetem, né? Para ativo e para passivo, custo de cumprimento da obrigação, custo de liberação e preço presumido. Tá? São bases de mensuração de passivo. Aqui nós temos a questão 46, que o ativo, segundo a estrutura conceitual, é um recurso controlado no presente pela entidade como resultado de evento passado. Para ser considerado um recurso, um item de um Tribunal Regional do Trabalho deve necessariamente, vamos analisar as questões, ter potencial de serviço ou capacidade de gerar benefícios econômicos. A letra E aqui, que eu já bati o olho quando eu estava pegando a canetinha, está bem plausível. Gerar benefícios econômicos diretamente do próprio recurso e não do seu direito de uso, não tem essa previsão para ser considerado um recurso. Tá? Gerar entradas líquidas de caixa, não tem essa previsão. Ser propriedade legal da entidade, propriedade legal é um indicador de controle, então não tem a ver. Ter possibilidade de trocar o recurso por outro ativo, não tem a ver. E esse daqui, a letra E, é o nosso gabarito. Tá? Aqui está a explicação da questão, que ativa um recurso controlado no presente pela entidade como resultado de evento passado. Além disso, o recurso é um item com potencial de serviço ou capacidade de gerar benefícios econômicos. Questão 52. De acordo com a norma brasileira, um recurso controlado no presente pela entidade como resultado de evento passado é um ativo. Questão 50. De acordo com a estrutura conceitual do setor público, a principal razão de se manterem ativos imobilizados é o potencial de serviços e não a sua capacidade de gerar fluxo de caixa. A geração de fluxo de caixa não, o potencial de serviços sim,
potencial de serviço sim e não tem essa classificação de tangível e intangível, geração de fluxo de caixa não tem essa classificação de ativos tangíveis, potencial de serviço sim e não tem essa classificação, tá? Vamos chamar o nosso gabarito, letra A está correta e nós temos a explicação da nossa questão. Então, no setor público, a principal razão de se manterem ativos imobilizados e outros ativos é voltada para o potencial de serviço desses ativos e não para a sua capacidade de gerar fluxo de caixa, em razão dos tipos de serviços prestados. Uma parcela significativa dos ativos utilizados pelas entidades do setor público é especializada, como, por exemplo, os ativos de infraestrutura, os ativos militares. Pode existir mercado limitado para esses ativos e, mesmo assim, eles podem necessitar de uma considerável adaptação para serem utilizados por outros operadores. Tá? Lembrando que os ativos de infraestrutura e ativos militares são os ativos qualificáveis e que a norma mudou quanto à incorporação do custo de empréstimos nesses ativos qualificáveis. Tá? Atualmente, eles vão diretamente para o resultado como despesa, esses custos de empréstimos para ativos qualificáveis. E nós encerramos a nossa bateria de exercícios de estrutura conceitual. Boa noite, boa semana, estudem!